Isaías capítulo 6 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 as voava. E clamavam uns para os outros dizendo, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, vamos ler todos juntos. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Todos juntos uma vez mais. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, obrigado pela porção da tua palavra. Vaso é de barro, é limitado, mas a excelência do poder é do Senhor. Fala conosco de maneira graciosa nesta manhã. Por Cristo Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Você pode se sentar, meu irmão. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens cujo tema é restauração de fábrica. Mas quando eu penso em restauração de fábrica, eu me pergunto, o que quer dizer isso, né? Porque os jovens definiram esse tema para o mês de abril, pegando lá o material. E o cerne é a restauração de um relacionamento com Deus. Por que restauração de fábrica? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e éramos sem pecado. Mas aí o homem pecou e aí veio o defeito. É igual um celular. Quando o celular pega um vírus ou ele está muito carregado, o que o pessoal faz? Dá um reset. E aí ele volta para os padrões de fábrica. Ele volta para os padrões originais. Então a gente pensa o seguinte, que o propósito de Deus, salvação, presta atenção, salvação é muito mais do que ir para o céu. Salvação tem a ver com o projeto de Deus de restaurar a imagem e semelhança dele, a imagem do seu Filho Jesus Cristo em nós, voltarmos aos padrões de fábrica. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? E eu peguei esse texto de Isaías, porque eu entendo que o livro de Isaías, esse trecho de Isaías, trabalha bastante o conceito de santidade. Porque quando eu penso em restauração de fábrica, eu penso em santidade. Penso em pureza, em santificação. E quando eu penso em santidade, irmãos, logo o que me vem à mente é relacionamento com Deus. É a palavra santidade que para mim significa isto. Significa relacionamento com Deus. A gente entende, geralmente, santidade como um conjunto de regras. Como um conjunto de regras e atitudes que nos levarão até Deus. A gente pensa num conjunto de pode ou não pode. Olha, crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não faz isso, crente não faz aquilo, então aí eu vou ser santo. Então quando eu deixar de fazer todas as coisas erradas, então eu vou me tornar santo. A gente pensa muito santidade na perspectiva da conduta, do comportamento. E nesse sentido, a santidade acaba sendo mais uma prescrição de uma receita. O problema desse tipo de perspectiva é que chega uma hora que você não suporta mais isso. Porque não há ninguém santo, não há nenhum... Romanos 3,10 diz que não há nenhum justo, não há nenhum sequer que faça o bem. Todos se extraviaram. Então, por mais que você busque essa santidade a partir dos seus esforços, sabe o que vai acontecer? Você vai orar, você vai jejuar, você vai se consagrar, mas na primeira fechada de trânsito que você levar, quem fica bravo no trânsito aqui? Seja sincero. Então, na primeira fechada de trânsito que você tomar, você vai falar, glória a Deus! Não, você não vai falar glória a Deus. Na hora você fala assim, Deus, leva! Queima ele! Então, mas quando a gente pensa santidade numa perspectiva de relacionamento, o comportamento
é uma consequência de algo muito mais profundo, que é este processo relacional de proximidade a Deus. É um relacionamento de amor que restaura. Isso é santidade, irmãos. Primeiramente, a gente deve entender que realmente não há nada de santo em nós. Salmo 51, versículo 5, o salmista que estava lá arrependido, porque ele tinha pecado, ele diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Nós entendemos nesse texto que o que o texto está falando ali é que a gente foi concebido no pecado. Por isso que Jesus, nosso entendimento é que Jesus, ele teve que vir por obra do Espírito Santo para não ser gerado em pecado. Porque nasceu, a natureza pecaminosa está em você. Está aqui a filha do Peter, a Isadora. Tem a Isadora, a Maitê, a Estelinha, do Anderson são 2. Tem a pequenininha e chegou um pequenininho agora, que eu não lembro o nome dele também. Então, olha só, pensa nessa criança. Você fala assim: essa criança é pura. É pura? Deixa ela sem tomar leite, para você ver sua pureza se manifestar. Como é que é quando não toma leite na hora, Peter? Chora. E quando ela fizer 1 ano e meio e ele colocar um pirulito na mão dela e tiver uma outra criança de 1 ano e meio do lado sem pirulito na mão, você vai descobrir a pureza se manifestar assim. Uma vai puxar da mão da outra, vai bater. Porque é instintivo. Foi gerado no pecado e a raiz, a semente da maldade está no coração. Não é natural da criança dividir. Você fala: filho, divide. Aí você passa vergonha, porque ele não divide. Aí eu falo, você pensa, mas não fique com vergonha. É porque nasceu assim, com essa natureza corrompida, com essa natureza pecaminosa. O pecado é algo inerente à natureza humana, longe de Deus, irmãos. Mas Deus é santo, amém? Deus é santo. E porque Deus é santo, Ele é a única fonte de santidade. A santidade é caráter de Deus, é a essência de Deus. Mas eu não sou santo. Você, quando não tem Cristo, você não é santo. E a pergunta é, então, se fazer boas obras não me salva, e fazer boas obras não vai me santificar, então como que eu vou ser santo? Porque tem um mandamento bíblico. Hebreus capítulo 12, 14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual? Então, Deus é santo e eu preciso ser santo para ver o Senhor, mas eu sou pecador. Como é que resolve essa equação? Como é que a gente resolve essa questão? Como que a gente vai se tornar santo? Muito bem, irmãos. Santidade é consequência de um relacionamento com um Deus santo. Quanto mais próximo dele, mais experimentarei purificação e santidade. Claro que isso começou no dia que você disse sim para Cristo. Porque aí, quando você foi justificado pela fé, pelos méritos de Cristo, Ele te declarou santo, separado. Diga: eu sou santo. Isso, com bastante convicção. Você é santo porque Cristo te santificou. Você está separado para Deus e o Espírito Santo passou a habitar em você. Mas a santificação inicial, que é o começo, ela precisa agora ser processual. Eu cresço nessa relação de proximidade a Deus. De maneira que atitudes pecaminosas, comportamentos claramente que violam a santidade de Deus, e eu sei, sou consciente, pelo Espírito Santo sou transformado. Mas a gente acredita numa santificação interior, que tem a ver com a purificação das intenções do coração. Porque foi isso que Jesus falou em Mateus capítulo 5, 6 e 7 no Sermão do Monte. Ele diz assim: qualquer que se deitar com uma mulher, a lei diz, qualquer que se deitar com uma mulher comete, mas aí Jesus vem trazer a essência. Mas qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, comete adultério. Aí você fala: não sobra ninguém. O negócio pegou agora. Mas é aí que está, meu irmão. É possível. Mas tem a ver com relacionamento, com proximidade a Deus. Essa restauração de fábrica tem a ver com isso. Com essa restauração das intenções. Quem se relaciona com Deus e vive numa comunhão com Deus, se beneficiará das influências do caráter da sua vida
e da vida de Deus em sua vida. Eu gosto muito de dar o exemplo do Dirceu e da Lídia. O Dirceu e a Lídia, eu digo sempre assim, quem vê o Dirceu, vê a Lídia. Quem vê a Lídia, vê o Dirceu. Casais que estão muito tempo juntos e convivem. Quem vê o Sandro, vê a Célia. Quem vê a Célia, vê o Sandro. Quem vê o baixo, vê a baixa. Quem vê a baixa, vê o baixo. Esses dias, o baixo e a baixa são os meus pais. Esses dias uma pessoa viu uma foto minha no Instagram com a Andréia e comentou assim: pastor, vocês estão tão parecidos. Nossa, mas eu fiquei tão feliz. Porque a minha beleza está refletindo na Andréia. E a beleza da Andréia está refletindo em mim. Isso, presta atenção, isso é santidade. É isso que eu quero que você entenda. Santidade é um relacionamento que me afeta. Quanto mais próximo dele, mais parecido me torno por causa dessa convivência, desse relacionamento. O que você prefere? Viver de regras ou viver de relacionamento? Não tem como conviver com Deus, se relacionar com Deus e permanecer igual. O bom é que o nosso pecado não afeta Ele, mas a santidade dEle nos afeta, nos atinge e nos transforma nessa relação de amor. Isso é santidade, meus irmãos. É como o Kevin Manoia fala no livro Vida Magistral. Quando ele entra na Capela Sistina é onde os cardeais se reúnem para fazer a eleição do Papa. E o Michelangelo, ele pintou uma obra no teto daquela capela. E ele diz o seguinte, né, que um dia eu vou na Itália, um dia eu vou no Vaticano, e eu vou entrar lá e eu vou ver. E eu também vou apreciar. Vou entrar lá e eu vou olhar para o teto e vou falar assim: que obra magistral. Como o Michelangelo conseguiu fazer um negócio desse, fazer uma obra tão perfeita no teto. Num século que não sei se tinha andaime, não tinha conceito de escada, não sei, tinha escada, mas não sei como é que... Imagina ficar o tempo inteiro com... Uma obra magistral, irmãos, é aquela em que a obra te leva ao autor. Te faz pensar, como que esse cara fez isso? Então o que é uma vida magistral? O que é uma vida de santidade? É uma vida em que quando as pessoas olham para você, elas conseguem enxergar o autor por trás dessa obra. Elas olham para você e conseguem ver Deus. Você fala, como que esse cara consegue ser desse jeito? Como que ele é diferente? Peraí, só Deus faz um negócio desse. Eu sinto isso quando eu olho para o pastor Fabiano. Porque como ele sempre fala, que ele era tranqueira, que ele era isso, que ele era aquilo. Eu não acredito. Mas quem convive com ele e olha para ele hoje fala, só Deus foi capaz de fazer o que foi feito. É uma obra magistral. Isso é santidade. É quando o meu relacionamento com Deus me afeta de tal forma que as pessoas olham para mim e conseguem ver o caráter de Deus e falam, peraí, isso é uma obra magistral, é Deus que faz um negócio desse. E quando eu olho para a vida de Isaías, eu poderia falar do chamado de Isaías, poderia falar, mas eu quero olhar para essa experiência de santidade de Isaías, dessa restauração de fábrica que começou na vida dele. E a primeira verdade está no versículo 1 que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então quando eu penso, irmãos, de descrever esse passo a passo de um relacionamento com Deus, a pergunta é, pastor, como que eu me torno santo? Como que esse relacionamento com Deus me afeta? Como eu sou restaurado? Em primeiro lugar, irmãos, você tem que estar aonde Deus está. Aliás, você tem que estar onde Deus está, não aonde. Você tem que estar onde Deus está. E onde é que está Isaías? Isaías, ele está no templo. Ele está num lugar que é consagrado para Deus. Isaías está num lugar em que Deus pode a qualquer momento se revelar a ele. Ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo. E a visão que ele tem é uma visão gloriosa, porque diz que a aba de suas vestes enchiam todo o templo. Segundo os estudiosos, quanto maior é as abas das vestes de um rei, mais poderoso é esse rei. E as abas das vestes enchia todo o templo.
revelando o poder e a glória desse Deus. Mas a pergunta que eu te faço é: onde Deus está? Deus está nesse prédio? Deus está na igreja batista? Deus está na igreja metodista? Deus está na igreja presbiteriana? Onde Deus está, irmãos? João capítulo 4, Jesus tem um diálogo com uma mulher. E aquela mulher samaritana, Jesus confrontando ela, ela já quis fazer debate teológico com Jesus e falou assim: olha, vocês dizem que o lugar certo de adorar é Jerusalém, nós dizemos que é Samaria. E Jesus chega para ela e fala assim: filha, chegou a hora, chegou o tempo, que não é mais em Jerusalém, não é mais em Samaria, não é num prédio feito por mãos humanas, não tem a ver com um lugar físico, tem a ver com adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Tem a ver, meu irmão, com o coração. Onde Deus está? Deus não está limitado a homens, Deus não está limitado ao desempenho dos homens. A distância entre você e Deus, sabe qual é? Vou mostrar para vocês qual é a distância entre você e Deus. Essa é a distância entre você e Deus. Quanto mais você se curva, mais próximo Ele está perto de você. Deus está à distância de uma oração. Não precisa mais ir em Jerusalém. Não precisa mais estar limitado a prédios, a lugares. Mas a verdade é que antes, na lei, irmãos, só podia ter acesso, coloca para mim Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Antes só tinha acesso a Deus, pela lei, o sumo sacerdote. E uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos para ter acesso a Deus. Moisés, no tempo do tabernáculo, ele entrava no tabernáculo e uma fumaça envolvia aquele lugar, e ele tinha acesso a Deus. Era privilégio de poucos. Mas Deus, que quer ter um relacionamento com a sua criação, não quer se limitar a poucos. Por isso Ele enviou Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você e eu hoje, tendo, meus irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Ele continua dizendo: tendo um grande sacerdote, Ele é o sumo sacerdote. Você e eu agora podemos, como diz o texto, continua. Ele diz: aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Jesus é o livre acesso até o Pai. Santidade tem a ver com ter um relacionamento com Jesus, um relacionamento transformador, no qual Ele é o caminho, o acesso à essência da santidade. Portanto, você diz assim: mas pastor, eu me vejo quebrado. Coloca para mim Tiago, capítulo 4, versículo 8 a 10. Você se vê quebrado hoje, frio, distante? Vamos ler todos juntos. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, pausa, que não sabe se agrada a Deus, se fica no pecado, que não sabe se fica no mundo ou se fica na igreja, que às vezes quer agradar a Deus e que às vezes quer agradar a carne. Continua. Purifiquem o coração. Continua. Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Versículo 10. Juntos, bem forte. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia! Portanto, o segredo de uma vida de santidade é você descer, é você ir para a cruz, mas não por causa do sofrimento. As pessoas pensam em santidade, irmãos, como uma coisa muito difícil de alcançar. A gente pensa em santidade como, alguns até se flagelam em algumas religiões para se purificarem. Mas santidade tem a ver com reconhecer a sua miserabilidade. Ir para a cruz é reconhecer a sua humanidade pecadora.
É você se humilhar diante dele, mas com a certeza de que é o seguinte: ele não vai jogar uma pedra sobre você, não vai te condenar. Ele vai te acolher, ele vai te restaurar, ele vai te purificar, ele vai te avivar, e você vai ser cheio da vida de Deus. Isso é santidade. O caminho de um relacionamento transformador com Deus é o coração de joelhos, e a vida de oração pelo caminho que é Jesus. Hoje as pessoas, eu lembro quando eu era adolescente, meu sonho era ver anjo. Queria ver anjo. Ia para as vigílias. Ia para as vigílias avivadas, né? Pegava o meu tio Agostinho, a gente para as vigílias pentecostal. Ia falar, vou ver anjo. Vou ver anjo. Chegava no culto de domingo, porque eu já tinha ido na vigília na sexta. Chegava aqui todo inflado. O céu vai descer. Chegava aqui. Mas aí na semana seguinte eu caía no pecado da pornografia. Não entendia. Como que é isso? Porque eu estou olhando para o lugar errado. O ponto de referência da santidade não é você. Vou dar um exemplo. Vem cá, Mateus. Você está aí muito largado. Vem ficar aqui, vem. Vem aqui, meu pai. A Rosângela. Aline. Vem aqui, Aline. Agora, deixa eu ver aqui, para destoar o negócio. O Tiago. Vem cá, Tiago. Vamos imaginar que o Mateus é Deus. Nossa, né? Foi promovido. O que as pessoas têm parecido aqui, irmãos? Hã? Roupa preta. Aline, faz o seguinte, troca aqui, ó, vem você para cá. Isso. A irmã Rosângela vai para lá. Pensa numa perspectiva de evolução. Quanto mais distante de Deus, menos parecido eu estou com Ele. Pecador. Mas aí, quanto mais eu vou me aproximando, aspectos do caráter e da santidade de Deus vão me afetando, de maneira que quanto mais próximo dele, eu me torno como ele é. Como estão entendendo a palavra? Ou seja, qual é o segredo para viver uma vida de santidade? Qual é o segredo, irmãos? Relacionamento, proximidade. Agora, quanto mais distante, quanto menos consagrado, mais pecador, miserável eu sou. Pode aceitar. Vai ter volta. Uma outra forma de você experimentar a santidade. Porque se santidade é proximidade, é relacionamento. Irmãos, onde é que Deus está? Deus está à distância de uma oração. Deus está acessível numa vida devocional e discipular. Mas sabe onde é que Deus está? Ele está no corpo. Aí é que o povo que fala que não precisa de igreja, que dá com os burros na água. Eu não preciso de igreja, não preciso do povo, eu sou crente em casa, eu sou espiritual. Sua teologia é barata. Sua teologia está equivocada. Você precisa da igreja. Por quê? Sabe por quê? Jesus estabeleceu que para estar próximo dele, Mateus 18:20 ele diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu digo para vocês, aqui está o Espírito de Deus movendo no nosso meio nessa manhã. E nessa proximidade do corpo, a relação com Deus me afeta. Quantos saíram da igreja de um jeito e saíram de outro? Levanta a mão. Saíram aqui, olha, sem medo, irmãos. Quantas vezes você chegou aqui assim, ou em qualquer igreja, você chegou desanimado, culpado, acusado, e aí você foi tocado por Deus na comunhão, alguém orou por você, a palavra mexeu, e você saiu diferente? Levanta a mão. Você precisa ou não precisa de igreja? Onde Deus está? No corpo. Não no prédio, no corpo. Na comunhão dos irmãos. Irmãos, aproximar-se de Deus com um coração
com o joelho ali, quebrantado, manifesta esse caráter. E a gente fica projetando Deus de uma forma que não é a forma como Ele quer se revelar. Ele se revela de forma simples. Eu me lembro, quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu tinha uma cliente, chamava Dona Rosa. E aí eu fechei a empresa dela, 5 anos para fechar a empresa dela. Era aqui na Liperti, uma transportadora. Demorou para fechar, fechei, 5 anos depois. E eu fui levar as caixas lá na casa da Dona Rosa. Morava ali em Moema. A gente só se falava por telefone, eu nunca tinha falado com ela pessoalmente. Toquei a campainha. Dona Rosa abriu a porta. Quando a Dona Rosa abriu a porta, ela... Cadê o Rodrigo? Eu falei, sou eu. Ela ficou tão decepcionada. Ela falou assim, nossa, mas você tem uma voz tão grossa, eu pensava que era um negão alto, forte. Hoje, se ela me ver, vai ser diferente. A gente às vezes quer ver Deus de forma tão mirabolante. E as pessoas se frustram, querem que tenha um mover, um negócio grandioso. Meu irmão, o culto de domingo, repita comigo, o culto de domingo é reflexo do meu culto particular na semana. Se você pegar fogo todo dia na sua casa, buscar ter relacionamento com Deus, quando chega aqui no domingo, o povo pode estar morrendo, mas você vai estar pegando fogo. Isso é santidade. Isso é santidade. Segundo lugar, vamos lá, porque eu me empolgo, eu vou embora. Vamos lá, Isaías capítulo 6, versículo 5. O que acontece quando Isaías se aproxima de Deus? Isaías capítulo 6. Coloca aí para mim, 5, isso. Então eu disse, vamos ler todos juntos? Só esse trecho, 1, 2, 3. Ai de mim! O que a santidade faz com você? Qual é o resultado desse relacionamento, dessa restauração de fábrica? Essa verdade é um pouco mais complexa, irmãos. Um relacionamento profundo com Deus resulta em nos conhecermos de verdade. Gosto muito do autoconhecimento, participo de treinamentos, tal, que ajuda você a se desenvolver. Mas não existe nada mais poderoso para você ter um encontro com você mesmo do que se relacionar com Deus. A gente fica assim querendo ter visões, profecias, revelações. E aí é engraçado. Isso não... No meio pentecostal isso é meio complicado. Nada contra os pentecostais, eu sou avivado. Mas a gente tem uma mania de... É do ser humano isso. De enaltecer, de colocar no pedestal aqueles que têm dom de visão. Dom de revelação. Dom de profecia. Os dons são importantes para o corpo. E você deve sim buscar os seus irmãos que têm dons para te abençoar. O problema é quando essas pessoas que têm esses dons se vangloriam desses dons. Se colocam numa posição de que... Eu já fui numa igreja, não vou falar nome, que o cara vai pegar na sua mão no altar e parece que está com nojo de você. Né? Você vai pegar na minha mão. O cara está espiritual. O cara está em outro nível. Uma espiritualidade, uma santidade que me distancia do outro. Que santidade é essa? Santidade que me faz olhar para o outro e falar assim, não está nos padrões. Olha como está o Tiago. Todo mal acabado. Santidade passou longe desse cara aí. Vem de qualquer jeito. Eu já peguei você. Sabe, irmãos, tantos escândalos que a gente tem visto aí na televisão de pastores com política. A gente enaltecendo. Santidade é o seguinte: quanto mais eu me aproximo de Deus, mais humilde eu me torno. Quando a gente vive vida de santidade, a gente é mais misericordioso. Esse é o paradoxo. Quanto mais santidade, quanto mais relacionamento com Deus, menos julgador eu me torno. Quanto mais santidade, quanto mais relacionamento com Deus, eu sou mais complacente e misericordioso com aquele que é fraco na fé.
Por quê? Porque foi o que aconteceu com Isaías. Quando ele teve um encontro com a santidade, ele falou assim: ai de mim! Quanto mais luz eu recebo, mais clareza das trevas dentro de mim eu também percebo. E eu não vou dizer, Isaías não falou, né? Porque o negócio é o seguinte: o cara recebe a santidade de Deus, tem um anjo ali. E tal, e os irmãos ficam tudo oriçados, a santidade ali, o irmão é santo. Não passa perto dele não, que ele revela tudo, é Kodak, pá, 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 pá. Não tenho nada contra, irmãos. Vocês estão entendendo onde é que está o problema? Vocês estão entendendo onde está o problema? Eu quero que você entenda, que você perceba nessa manhã o seguinte: que quanto mais santidade, mais servo eu me torno. Jesus é a santidade em pessoa. Sabe o que a santidade em pessoa fez? Ele disse para a mulher pecadora: nem eu te condeno, vai, não peques mais. Sabe o que a santidade em pessoa fez? Foi na casa do cara que sonegava imposto e roubava o povo, Zaqueu. E a casa dele foi transformada. Sabe o que a santidade em pessoa faz, irmãos? Ele olha para os marginalizados. Ele olha para quem está na sarjeta. Sabe o que a santidade em pessoa faz? Pega aqueles pescadores semi-analfabetos, analfabetos, e transforma a vida deles. Isso é santidade. Quando a igreja começa a ter problemas de relacionamento, as pessoas começam a julgar umas às outras, a criticar pastor, a criticar a liderança, a criticar os irmãos, a criticar a igreja. Sabe o que está faltando? Santidade. Porque onde tem santidade tem misericórdia, onde tem santidade tem perdão, onde tem santidade o linguajar é puro, onde tem santidade eu não sou mais do que você, eu sou teu servo. A conclusão que eu chego é: ai de mim! Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. A santidade nos leva para a vulnerabilidade mútua. Cai as máscaras. Eu sou desnudado. A santidade, irmãos, tem a ver com acolher o pecador. Santidade tem a ver com aquilo que Atos 4,13 diz, que os fariseus, os mestres da lei, vendo aqueles homens pregar com tanta ousadia, olharam para ele lá, para eles, para Pedro e João. Coloca aí Atos 4,13. Ao ver a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens incultos e iletrados, ficaram admirados. Porque qual é o segredo, irmãos? E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A santidade faz as pessoas olharem para você e falar assim: hoje no meu trabalho o Tiago está diferente. O que acontece? Ele esteve com Jesus. A santidade nos põe numa posição de humildade, de acolhimento, de graça. Isaías não falou assim: eu sou o cara, porque eu vi os anjos, eu vi os serafins. Ó, respeito Isaías, porque ele viu serafins. O cara é ungido, ele vê serafins. Hoje a gente faz isso. O cara fala: eu estou vendo o anjo, o pessoal... Mas não, quem vê serafins fala assim: ai de mim. Quem vê a glória de Deus se torna, irmãos, o servo de todos. Santidade é relacionamento. Quanto mais próximo de Deus, mais humildade no meu coração e mais servo eu me torno daqueles que eu vejo. Quanto mais nos cercamos da luz, mais das trevas são reveladas e elas são dissipadas. Nosso ego vai para a cruz. Quem quer ser santo aqui, diga amém. Diga, melhor, deixa eu melhorar a pergunta. Quem quer desenvolver a sua santidade em Deus, diga amém. Por fim, irmãos, versículo 7. Coloca aí. Isaías 6:7. Diz assim: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e seu pecado foi perdoado. Aleluia. Sabe o que a santidade faz, Malu? Quando a gente chega diante da glória de Deus, estamos diante da sua presença e reconhecemos a nossa miserabilidade, como diz Tiago 4. Quando a gente se humilha diante de Deus, quando confessamos e gritamos: ai de mim, nós recebemos o toque purificador desse Deus de graça. Recebemos o toque purificador, irmãos.
O que estava oculto veio à tona e Jesus limpou com seu sangue. E hoje é manhã de ceia. E eu quero te dizer nesta manhã, tem muita gente que esfriou, desanimou nessa pandemia, mas você está aqui hoje. E hoje o Senhor quer voltar a aquecer o seu coração de novo. E não tem a ver com seus desempenhos, tem a ver com o seu coração se quebrantar. E se você se humilhar hoje, Deus vai exaltar. Se você se humilhar diante dele nesta manhã, o sangue de Jesus, que purifica todo o pecado, vai te lavar, vai te santificar. E você vai se aproximar dessa mesa nesta manhã, não porque você merece, mas porque Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E hoje você é justificado, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Diga: eu sou santo. Mas hoje você pode fazer um pacto com Deus, de falar assim para ele: Deus, a partir de hoje eu vou me aproximar mais, e quanto mais o Senhor se aproximar de mim, me quebra, me faz de novo. Eu não quero mais ficar no pecado, não quero mais a prática do pecado. Você não pode subir no altar em pecado, você não pode ir para o seu trabalho em pecado, você não pode estar na sua casa em pecado. Meu irmão, o pecado faz separação entre nós e Deus, e gera religiosidade, não transforma caráter, nos torna pessoas que julgam as outras. O Senhor quer restaurar você aos padrões de fábrica. Mas essa santidade, esse relacionamento, essa purificação, como que ela acontece? Jesus mesmo disse, João capítulo 17. Jesus orou pelos discípulos, orou por mim e por você. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orou por mim e por você, para vermos essa vida de santidade. Jesus diz assim, ó: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos morada nele. Isso é santidade, é quando esse relacionamento com Deus não apenas é uma proximidade a ele, mas é ele habitando em mim. Como purificará o jovem o seu coração? Observando, obedecendo a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vou te dizer, meu irmão, o caminho da santidade é Bíblia. Eu estou com saudade daquelas pessoas que liam a Bíblia todo dia. O meu tio Augustinho e eu, pela misericórdia de Deus, meu tio Augustinho, ele lia a Bíblia 4 horas por dia. Eu acho que ele ainda lê. A gente fala que ele é o homem Bíblia. Ele vinha aqui, ele recitava os salmos com uma facilidade, porque essa palavra é que te purifica. Essa palavra é o teu espelho. Ela que vai te tornar um marido melhor, vai te tornar um pai melhor, vai te tornar um patrão melhor, vai te tornar um funcionário melhor, vai te tornar um cristão melhor, vai te tornar um líder melhor. Porque está aqui, irmãos. Imagine que isso aqui é uma porta. Quando você abre a porta, o relacionamento vem. Ele fala: entra na minha casa, senta comigo. Sabe o que Jesus disse para nós nessa manhã? Essa palavra não é para não crente, essa palavra é para crente. E ele diz nessa manhã: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo.